E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Alguém me fala se está tudo ok com o som, com a imagem. A gente tem um delayzinho aí. Me mandem aqui no chat, por favor, se está tudo bem com o som, com a imagem. Guardando um pouquinho o pessoal chegar. Enquanto isso, eu vou falar algumas coisas com vocês. Ah, que bom, tudo ok. Maravilha, então. Se tiver algum probleminha aí, vocês mandem aqui no chat para mim, tá? Peço desculpa para vocês, porque na primeira aula tive um problema técnico aqui com o YouTube, uma questão de configuração mesmo. Então eu precisei correr para fazer a live no Instagram, tá? Mas deixei ela salva para vocês. E aproveitando, né, gente, para falar com vocês, tem muita gente perguntando, né? As aulas estão salvas, estão salvas. Todas as aulas vão ficar salvas até o dia 5, tá? Então, às vezes, se você perdeu alguma aula ou se você tem alguma amiga que não pode assistir ao vivo aqui com a gente, ajude-me a passar o recado que as aulas estão disponíveis até o dia 5 aqui no YouTube, tá? Tem gente que gosta de maratonar, né? Que às vezes não, que está atendendo, não pode estar presente aqui. Por isso que eu costumo deixar mais um tempo, que eu reparo que a visualização sobe bastante. Então, fique o recado, tá, gente? Se vocês quiserem assistir de novo, às vezes não pegou, não entendeu muito bem uma parte, maratone, porque se você maratonar o conteúdo, vai dar aí em média de 3,5, 4 horas ao todo. Então, um tempo aí que vocês conseguem assistir tranquilamente em um dia, né? Porque estão sendo aulas curtas, beleza? Então, fica o recado que todas as aulas estão ficando disponíveis aí no YouTube até o dia 5/6, tá? Bom, gente, já tô vendo aqui algumas pessoas que eu conheço, Isadora, Camila, minha mãe. Queria saber quem que me conheceu a partir do evento Dominando a TCC, quem chegou há pouco tempo no meu perfil, me manda aqui, sou novata ou sou de casa. Me manda aí, hashtag sou novata, hashtag sou de casa. Hoje eu estou ao vivo, eu gosto de entreter com vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de ontem, né? E que vocês sempre assistam as aulas de acordo com o cronograma direitinho, tá? Então, mantenham aí o cronograma e isso aí, até dia 5 de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado. Sou novata, sou de casa, demora um pouquinho para chegar aqui para mim. Isadora, muito de casa, né, Isadora? Sejam muito bem-vindas, todas que são novatas, né? No meu Instagram, vocês sempre vão encontrar aí conteúdo referente à terapia cognitivo-comportamental, tá? Diariamente, quase. Queria deixar um recado aqui para vocês também, até para as que já são de casa. A partir de daqui a alguns dias, eu vou começar a utilizar o YouTube também como uma forma de comunicação com vocês. Toda semana eu já faço aulas, né, de mais ou menos 1 hora de duração. Essas aulas são gratuitas, tá? Então eu vou migrar essa aula gratuita, que tem mais ou menos 1 hora de duração. Isadora participa sempre, aqui para o YouTube, tá? Então vocês que eu sei que é muito comum a gente assistir algum evento no YouTube, mas a gente esquece de se cadastrar. Então, quando essa aula aqui acabar, vocês voltam aqui no meu perfil no YouTube, clica ali em cadastrar, tá? Para vocês receberem o conteúdo. E então, a partir daqui uns dias, as nossas aulas gratuitas semanais vão ocorrer aqui no YouTube. Então, fica mais fácil e os vídeos gravados também vocês vão acabar tendo acesso
quando vocês se inscrevem no canal. Vou liberar algumas coisas aí do passado que vocês me pedem muito. Vou acabar liberando aqui no canal também para vocês terem acesso a outros eventos, né, gratuitos que eu já fiz. Principalmente quem é nova, né, gosta de acompanhar. Tô fazendo o 4º evento gratuito, tá, gente? Então, comecei ano passado. Então, se depender de mim, vão ter muitos conteúdos por aqui, lá no Instagram, no WhatsApp. Tem muito grupo no WhatsApp de pessoas que às vezes não olham o Instagram. Então, você estando no grupo do WhatsApp também, você tem acesso, por exemplo, aos links dessas aulas gratuitas que rolam toda semana, tá? As aulas são sempre quinta-feira, 7 horas, tá? Toda quinta-feira, 7 horas, menos a quinta-feira, 7 horas, que eu não quiser que tenha, tá? Se eu tiver mal, se eu tiver para baixo, eu não vou fazer uma aula com preguiça, não vou fazer uma aula de qualquer jeito. As pessoas que participam das aulas aí sabem que eu entrego bastante conteúdo, né? Não me deixam mentir. Então, se acontecer de eu desmarcar, acontece, né? Mas é raro, desmarquei uma vez só até então, porque eu não estava muito bem de saúde na semana passada. E nessa semana não vai ter por causa do evento, mas semana que vem a gente volta. Então, se você não está em nenhum grupo do WhatsApp, me manda um direct lá no Instagram. Lilian, quero o grupo das aulas semanais. E aí eu mando o link, vocês entram no grupo e vocês vão ter acesso a todas essas aulas semanais. Beleza, galera? Bom, eu queria perguntar para vocês como que está hoje a situação de vocês como psicóloga ou como estudante de psicologia. Se você é psicóloga, o que você almeja aí para o seu futuro como psicóloga? Ah, Lília, eu sou recém-formada, meu sonho é viver de psicologia. Ou então, ah, Lília, eu estou na faculdade, mas estou meio desanimada, as pessoas me desmotivam. Me mandem aqui no chat para eu saber como que tá o pensamento de vocês a respeito da psicologia. Vocês estão com esperança, né? Você aí já conseguiu já consegue viver de psicologia, né? Tem algumas aqui que eu já sei que já. Então, essas também, mandem aqui no chat, né? Para a gente disseminar essa possibilidade mais do que real de viver de psicologia. Então me mandem aqui. Ah, Isadora, fotinha aqui no YouTube não vai rolar. Mas a gente faz algumas aulas exclusivas lá no Zoom, né? Para os alunos do TCC na prática, pode ser que fique bom. Foi engraçado outro dia que a gente estava fazendo uma aula no Zoom, a sala estava lotada. Quando eu fui bater a foto, o Zoom cancelou a aula e eu perdi a foto. Me mandem aqui então, pessoal, como que está a situação de vocês? Sou estudante, estou desanimada. Ou sou estudante, tenho esperança de que vou viver de psicologia, sim, eu acredito que a psicologia está crescendo. Ou já sou profissional, já vivo da psicologia. O que passa na cabeça de vocês a respeito do cenário da psicologia? Me contem aqui. É muito bom a gente estar sempre refletindo sobre esses pontos, né, gente? Pietra, sou recém-formada e estou começando agora minha carreira de psicóloga. Ótimo. Sou profissional e vivo muito bem de psicologia. Muito bom. Camila, Samara, sou psi recém-formada, mas ainda estou começando na clínica. Pietra, Samara, vocês que estão aí, né, começando, o que vocês pensam do cenário da psicologia? Vocês estão desanimadas ou vocês estão animadas? Se me acompanhar, vai ficar animada, isso eu garanto. Maria Helena, acredito na psicologia, vivo da psicologia há mais de 20 anos. Olha que coisa linda de ler, né? Jane, já consigo viver, mas ainda não cheguei no meu objetivo. Estou em busca de mais. Ótimo, perfeito. Maravilha a gente querer, né? Tá sempre em busca de mais. Muito bom. Para vocês que já vivem de psicologia,
né? Vocês aí que responderam que já vivem. Manda uma frase aí de incentivadora para o pessoal que está aqui na live. Manda uma frase aí de incentivo para as meninas que querem viver de psicologia. Natália, sou estudante ainda e não sei como vou ingressar no mercado de trabalho e como fazer a captação de clientes. Sou insegura quanto a isso. Você, Natália, e 100% dos psicólogos, né? A faculdade tem essa grande falha de não ensinar o psicólogo a forma justa e ética de divulgar o trabalho, né? A gente não aprende isso. A gente não pode falar, faça terapia, marque uma sessão, minha sessão é tanto. A gente não pode fazer essas propagandas, né? E a faculdade deixa a desejar bastante nisso. Inclusive, acrescentei um módulo bônus no TCC na prática, falando justamente sobre como utilizar as redes sociais na captação de paciente, como fazer networking. Um profissional muito bom que a gente precisa fazer networking é o psiquiatra, né? Se o psiquiatra está vendo que você é um psicólogo que ajuda ele no processo dele com o paciente dele, ele vai te indicar outros pacientes. Então, eu acho justo que a gente tenha uma aula só para falar disso, porque realmente é outro ponto que a faculdade deixa a desejar, né? A Samara falou, estou animada, quero poder viver de psi e entregar os melhores resultados. Perfeito. Pietra, eu estou muito motivada, penso que o cenário da psicologia está crescendo bastante, quero muito poder ajudar muitas pessoas. Maravilha. Eu sempre falo com os alunos, né? Se você estuda, se você tem vontade de contribuir para a melhoria de vida do paciente, você não fica sem trabalhar, tá? E outro ponto que eu esqueci de citar, se você sabe fazer a sua divulgação, né? E a gente, graças a Deus, está podendo contar muito hoje em dia com as redes sociais, já está mais evidente, né, gente, que o Instagram, o YouTube, grupos no WhatsApp, seja lá a rede social que você mais se identifica, elas estão aí a nosso favor e a gente pode, sim, de forma ética, conseguir divulgar o nosso trabalho, tá? Já falei muito a respeito sobre focar em um nicho só. Será que é para o público? Qual o público que eu quero atingir? Adolescente? Qual tipo de tema que eu vou tratar? Né? Eu vejo muito as psicólogas lançando conteúdo no Instagram de forma aleatória, sem estratégia, né? Um dia ela fala uma coisa, outro dia em outra. Então, eu queria até citar o meu exemplo aqui. Quando eu comecei no Instagram, eu era estudante ainda e eu sempre postava a respeito de relacionamento abusivo. Acabou que eu fiquei, né? Meu nome começou a ser atrelado com esse tema. E até hoje, mesmo depois de muito tempo sem falar disso, as pessoas ainda veem alguma coisa sobre o tema e me mandam. Nossa, Lilian, isso aqui é sua cara. Volta e meia alguém fala, nossa, Lilian, você tem que comentar esse caso tal. Eu falo, hoje em dia já não faz mais tão parte da minha linha editorial. Poucas vezes eu volto nesses temas. Depois do relacionamento abusivo, eu fiquei bastante tempo no Instagram falando só sobre ansiedade. E eu falava para o público final, que no caso eram os pacientes, né? Eu não falava igual eu falo hoje para vocês, para profissionais. Então, eu sempre tive assim, bem nichado, relacionamento abusivo, ansiedade e agora é terapia cognitivo-comportamental. E um dos erros, né, não é tema da aula, mas não me custa aqui falar para vocês, que eu vejo muitos psicólogos cometendo, é justamente esse erro de não ter estratégia de conteúdo definido, não ter linha editorial. Então, um dia fala de ansiedade, outro dia fala de depressão, outro dia fala de problemas conjugais, né? Outro dia de emagrecimento. Quando o seu nome começa a ficar atrelado com um assunto, acontece uma mágica, porque além das pessoas que precisam resolver esse assunto te procurar, outras pessoas que não querem resolver esse assunto, elas te veem como autoridade também, tá? Isso eu afirmo por mim. Então, quando eu falava de relacionamento abusivo, chegava muito caso de depressão, de ansiedade, tudo. Fui falar de ansiedade, chegava caso de tudo quanto é tipo também. Então, não fiquem achando que por produzir um conteúdo com um nicho bastante focado, vocês vão
diminuir a quantidade de procura, muito pelo contrário, o seu nome vai estar sempre ali, né, na mente do seu seguidor como uma pessoa que sabe do que está falando. E acaba que você fica sendo procurada aí para tratar outras demandas, tá? Deixa eu ver o que a Júlia falou. Ainda não vivo de PC, mas estou no caminho. Utilizo muito o Instagram para captação de paciente. Funciona muito. Aí, perfeito. Aposto que a Júlia é constante. Não adianta postar uma, duas vezes na semana, né, gente? Tem que ser constante. Tem que mostrar um pouco do cotidiano, né? Não explanar a sua vida, né? Eu falo que o seguidor, ele sabe o que você quer que ele saiba, né? Mas o mínimo ali da sua personalidade é legal que ele saiba, porque não é muito mais fácil você comprar de uma pessoa que você conhece ou de uma pessoa estranha. Então, se você entra no perfil de uma psicóloga que só tem conteúdo, tá? Pode ser conteúdo bom, mas só tem conteúdo, você não sabe nada dela. Você não sabe onde que ela gosta de ir, o que ela gosta de comer, você não sabe que ela gosta de animal, você não sabe um pouquinho da essência da personalidade dela, né? E aí, enquanto uma outra posta conteúdo de valor e ao mesmo tempo ela tem essa conexão com o público, né? As pessoas gostam dela pela essência ou não gostam, né? Tem gente que vai embora por você ser como você é, né? Já aconteceu algumas vezes comigo. Eu estou em época, né, de focar aqui no Dominando a TCC, mas quando eu não estou focada em eventos, vocês vão me ver me divertindo aqui em casa, cantando com o microfone na mão. Tem seguidora que já manda, né? Natal, Réveillon, tá vendo que eu estou arrumando para algum lugar? Hoje vai ter show. Já sabe que eu vou me divertir, né? Sabem que eu gosto de tomar vinho, que eu gosto de comer japa, conhecem a minha família, a minha cachorrinha, sabem que eu gosto de treinar. Então, as pessoas, poxa, conheço a Lilian, né? Vocês sabem o que eu estou deixando transparecer. E aí isso gera conexão. Então, na hora dela procurar um profissional, e olha que eu falo para profissionais, e as pessoas me procuram para fazer terapia, né? Por quê? Pô, eu conheço a Lilian, eu gosto dela, eu me identifico com ela. Ah lá, a música que ela postou, eu adoro essa música também. Há pouco tempo eu soltei várias enquetes de coisas pessoais da minha vida. 90% do pessoal acertou tudo, só errou quem chegou agora. Então, se você chegou agora, daqui a pouquinho você vai estar sabendo muita coisa sobre mim, tá? Então, é legal que a gente coloque, né, no nosso Instagram, ali nas nossas redes sociais, um pouco da nossa essência. Não é para você falar da sua vida, eu tô mal hoje, aconteceu isso, aquilo. Não, para você mostrar um pouquinho ali da sua essência para gerar essa conexão, tá, gente? Bom, gente, que bom que vocês estão determinadas a viver de psicologia, né? Que vocês abandonaram estão abandonando, algumas ainda estão nessa questão que o senso comum sempre coloca para gente de que psicólogo demora para viver de psicologia, que as pessoas não valorizam. Falei muito isso na primeira aula. As pessoas não valorizam qual psicologia, de qual psicólogo, né? Se for uma psicologia exercida com excelência, claro que as pessoas vão valorizar. E quando você emprega um bom atendimento para o seu paciente, a chance de circular um movimento de que psicologia é bom, que dá certo, que funciona, é muito maior. Então, se você está fazendo um atendimento top com o seu paciente, você está me ajudando. Você está ajudando sua amiga. Você está disseminando na população que psicologia funciona. Vamos tentar quebrar cada vez mais essa ideia que está disseminando aí, né, na população de que fui no psicólogo, não adiantou nada. Né, alguém comentou outro dia na live aqui, nossa, eu chegava lá, só eu que falava, né? Quando você trabalha bem, você ajuda a sua amiga. E é por isso que eu sempre falo que não tem concorrência, né? Quanto melhor a gente ensina para os profissionais, psicoeduca a população, mais a gente está elevando o nível. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma outra área, tá? Há um tempo atrás, alguns poucos anos atrás,
a gente tinha uma média de valor numa consulta nutricional aqui na minha cidade, que é Juiz de Fora, tá? Então, a gente tinha uma média ali, então os nutricionistas se baseavam sempre naquela média, tá? Ninguém conseguia subir muito daquilo ali, não. Até que chegou uma nutricionista, né, com outro tipo de posicionamento, uma questão de empoderamento feminino, entregando resultado, muito conhecida pelo emagrecimento rápido, estava sempre postando conteúdo de valor, conteúdo que eu, por exemplo, que sou leiga no tema, né? Eu assistia os stories, eu aprendia pra caramba, eu printava, sabe? Então, ela entregando valor, estando constante, né, chamando a atenção do público para uma nutrição que realmente que entrega resultados, o que ela fez? Ela quadriplicou o valor, né, da média da sessão ali da minha cidade, que é Juiz de Fora, cobrou muito mais caro do que a maioria dos profissionais cobravam na época. E o que ela conseguiu com isso? Ela elevou o preço de todos os profissionais da cidade. E é isso que acontece, né, gente? Se eu consigo elevar o valor do meu atendimento empregando um atendimento bom, eu ajudo aquela profissional que não consegue cobrar mais que R$ 60, né? Se ela for boa, a gente consegue aumentar a média, aumentar a valorização, tá? Mas a valorização em questão financeira, ela só pode vir a partir de uma ótima entrega de trabalho. Então, se você entrega um ótimo trabalho, é claro que você vai cobrar mais, né? Porque você merece, porque só quem é psicólogo sabe quanto que a gente tem que estudar. Tem hora que eu tenho que pôr despertador para me lembrar que eu tenho que parar de estudar, senão eu nem como. São muitos livros, são muitas coisas. Muitas pessoas não têm nem tempo, né, de pegar um material e ficar lendo, fazendo revisão, fazendo resumo do livro, né? Os livros são desse tamanho, são livros caros. Os materiais da psicologia são realmente caros, né? Isso aí eu já ouvi até do senso comum falar, nossa, os treinos da psicologia é muito caro, né? E a tendência é que fique mais, né? Porque mais avança, mais edita, novas edições. E os cursos, inclusive, isso daqui que vocês estão fazendo agora, né? Assistindo um conteúdo aqui na internet, eles são ótimos aliados, por exemplo, para uma pessoa que não tem tempo de abrir o livro e ficar estudando, de passar horas estudando. Às vezes a pessoa está no CLT, está tentando ainda a transição, né? Não tem tempo, às vezes não tem dinheiro para fazer um investimento em tudo que precisa comprar, né? Então, assim, eu sempre falo, escolham uma pessoa de confiança que está dentro da sua linha e siga ela. E siga, que eu digo, não é de seguir no Instagram, não, né? Veja os conteúdos dela, mas assim, veja o que ela está fazendo, o que ela está produzindo, o que ela está tendo para te oferecer. É muita informação, né? Outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Vocês ficam lotadas de informações, né? A internet é maravilhosa, perfeita, mas às vezes é tanta coisa. Eu aposto que vocês salvam vários conteúdos no Instagram para replicar e nunca mais abre aquela pasta. Segue a marqueteira tal, passa um tempinho, enjoa e larga. Nem colocou em prática, já partiu para a próxima. Aí segue uma outra que ajuda a divulgar serviço na internet, aí aprende, não coloca nada em prática, né? Por isso que o meu curso chama TCC na prática, porque eu gosto que vocês coloquem em prática. E essa semana aqui é a mesma coisa. Se vocês aprenderem, tem gente que escreve muito, né, nessas aulas e me manda, e eu adoro, inclusive, ver, né, que vocês estão escrevendo. É uma ótima forma de guardar, né? Mas se vocês aprendem, escrevem e não aplicam, gente, não serve para nada. Eu quero que vocês saiam daqui já aplicando, tá? É isso que vai fazer toda a diferença para que vocês sejam profissionais. Claro que vocês vão errar, né? Mas a aplicação rápida, ela gera o erro rápido e o aprendizado mais rápido.
Então, não fiquem esperando estar preparada, sabe? Ah, eu não me sinto preparada. Gente, ninguém se sente preparada no início. Todo mundo vai trancada, não passa nem Wi-Fi, entendeu? Quantas vezes na faculdade a gente passou de semestre com o pensamento, com a sensação, nossa, não entendi nada, não sei nada. Quantas vezes? Acho que a maioria das pessoas, né? Então, quero acalmar vocês que esse é um pensamento comum. A gente sai da faculdade com essa sensação, mas eu tô aqui para ajudá-las a eliminar essa ansiedade de não saber nada, porque eu gosto de ensinar TCC na prática. Lília, eu fico ansiosa quando penso que tenho tantos livros para estudar, fico pensando que não vou conseguir. Uma dica que eu te dou agora, Cleide, estude conforme a demanda chega. Primeira coisa, entenda a base teórica e prática muito bem entendida da terapia cognitivo-comportamental. Entenda o que faz a TCC, como que ela trabalha, como que ela ajuda o nosso paciente, tá? Entendeu a teoria, entendeu a prática, né? Sabe ali explicar de forma clara, por exemplo, para qualquer pessoa. Tendo isso bem fortalecido, né? O que é a TCC e a que ela se propõe, aí você parte para estudar as demandas de acordo com o que elas vão chegando. Então, chegou um caso de TDAH, estuda TDAH. Chegou um caso de depressão, estuda depressão. Vocês nunca vão conseguir saber tudo de tudo, né? O brinco que a gente vai viver a vida inteira aqui, a gente não vai saber tudo. E não é para saber, tá? Isso não significa ser melhor ou pior. Você precisa ter consolidado a teoria e a prática da TCC, tá? Se você for da TCC, acredito que seja, e estudar o tratamento da terapia cognitivo-comportamental de acordo com o que os casos vão surgindo, tá? Então, não se desespere. Vai estudando. Se você tiver com tempo livre, beleza, eu tô atendendo um paciente que tem TAG. Tá dando para eu estudar o TAG, mas está dando também para eu estudar o TDAH. Vai lá, estuda, né? Mas se preocupe em estudar quando o caso chega, tá? Então, tirem isso da cabeça que vocês precisam saber de tudo, tá? Definitivamente vocês não precisam. Uma coisa muito importante também para quem está começando é a supervisão, né, gente? Obrigatoriamente, né? Quem está começando precisa fazer a supervisão. Foi até por causa disso que a gente está eu vou lançar agora a 4ª turma do TCC na prática, né? Então, foi pensando nisso que eu até criei um bônus novo para as primeiras compradoras, que eu não vou explicar muito agora, que hoje não é dia disso, mas uma das primeiras compradoras vão ganhar a supervisão em grupo comigo, porque eu vejo essa necessidade mesmo de ser supervisionada. E às vezes as pessoas negligenciam a supervisão, tá? Então, façam supervisão, dominem a teoria e a prática da TCC, tá? E comece a estudar os casos à medida do que eles vão surgindo. Captação de paciente, exatamente. Eu falei mais cedo sobre isso, que é como que a faculdade não ensina, né, na captação de paciente. Deixei uma masterclass também muito boa falando a respeito do uso das redes sociais, né, para ajudar. José Elias, meu aluno querido de tempos, né, José? Interessante estudar um livro somente. É interessante estudar um livro somente sobre a demanda ou vários livros sobre aquela demanda. Eu gosto de estudar vários da mesma demanda. Vamos supor, se eu tenho 2 ou 3 livros que estão trazendo o tratamento da TCC para aquela demanda, eu vou ler os 3 capítulos dos 3 livros, tá? Mas não é uma obrigação. Se você tiver um livro bom, muito bom, não precisa ler outro, tá? Isso daí vai depender do aluno mesmo, beleza? Bom, gente, agora eu vou contar um pouquinho da minha história, como eu vim. Gente, não tem jeito, Lilian, numa live, fazer uma live de 1 hora, tá? As aulas gravadas, vocês viram ontem, 25 minutos, 30 minutos. Live, não tem jeito, já deu meia hora e eu tô aqui falando que eu amo fazer aula ao vivo. Vou contar rapidamente a minha história para a gente começar a entrar no conteúdo, tá? Eu queria fazer psicologia desde que eu tinha uns 15, 16 anos.
e tinha preguiça, olha que horror, tinha preguiça porque eu ia ter que estudar 5 anos. Falava, ai, eu queria ganhar dinheiro, né? Eu queria ter minha independência financeira. Eu falava, ai meu Deus, vou ficar 5 anos na faculdade para depois tentar ganhar alguma coisa, que o povo fala que psicólogo não ganha dinheiro. Conclusão, falei, eu tenho que escolher um curso rápido, né? Fui fazer estética, né? Que tinha duração de 2 anos. No último período, quase acabando, eu vi que não tinha nada a ver comigo. Numa prova de massagem, eu fiz a massagem, as manobras todas erradas, tirei 0. Saí da prova, falei com uma amiga minha, eu nunca mais volto aqui. Eu vou fazer psicologia. E aí, né? Já dei, minha mãe tá aqui na live, coitada. Ela não deixa eu mentir. Já dei trabalho com o negócio de escola, gente. Eu cismava que queria sair de uma escola e ia para outra. Aí ia para outra, não gostava, queria ir para uma outra. Com a faculdade foi a mesma coisa. Entrei na estética, não quis mais sair. Falei, é psicologia. Meu pai ficou doido, né? Porque ele tinha aquela cabeça do senso comum. Nossa, vai tratar de doido e ainda vai ganhar mal. Enfim, estou aqui feliz, foi a melhor decisão que eu fiz da minha vida, só para vocês saberem rapidamente como que eu vim parar aqui, né? E por que eu gosto de produzir conteúdos voltados para TCC. Principalmente porque eu vejo um déficit muito grande de aprendizado concreto a respeito das linhas terapêuticas, tanto na faculdade quanto nos cursos de pós-graduação, tá? Então, não fiquem pensando que vocês vão fazer um curso de pós-graduação e que vocês vão, nossa, agora eu sei tudo. Tudo é só o começo, tudo é só o básico, tá, gente? Então, como ex-professora de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, né? Como pós-graduada em TCC, eu consegui estruturar um método de estudos da teoria e da prática para que vocês consigam, de fato, mesmo quem está perdido e não sabe por onde começar, mesmo quem já trabalha com a linha e quer se aprofundar mais. Já recebi muitos alunos que eram de outras linhas e vieram para TCC, né, a partir do TCC na prática. Então, estudantes de psicologia, tenho algumas alunas, algumas várias que estão aí ainda na faculdade já se interessando pela TCC, já vão sair na frente, né, como eu gosto de brincar. Então, é por isso que eu estou aqui agora, 8h32, falando de TCC para vocês. Porque a minha missão é que vocês aprendam de verdade a terapia cognitivo-comportamental de uma forma prática, simples, didática. Vocês estão percebendo aqui que a minha linguagem é acessível. Alguém me mandou até ontem falando: nossa, minha mãe estava assistindo a live e adorou, porque entendeu tudo, né? Eu sou fã da Apple, né, gente? E vocês sabem que o iPhone foi criado, inclusive estou precisando trocar o meu, sou pegada nele. O iPhone foi criado para um idoso mexer, se vocês não sabem, estão sabendo agora, e para uma criança mexer, porque ele é totalmente intuitivo, ele é fácil. Eu pego um Samsung e pego um Motorola, eu não consigo mexer, não consigo. Meu pai me pede ajuda, eu já passo até mal, eu falo, compra um iPhone que eu te ajudo, né? Então, é essa teoria que eu quero. Eu quero que você que está começando, que já começou, que já é psicóloga há anos, tenho alunas assim também, com o TCC na prática, que vocês aprendam com os meus cursos gratuitos, como esse aqui, que vocês aprendam, que vocês consigam colocar. A Isabelle acha difícil o iPhone, mas é porque provavelmente você não ficou um tempinho suficiente com ele. Eu acho os outros difíceis, e olha que eu já tive várias marcas, mas o propósito dele é para que um idoso e uma criança entenda. E é o meu propósito aqui também quando eu trago o TCC para vocês, tá, gente? Bom, deixa eu ver aqui mais o que eu separei para falar para vocês. Sobre a época, né, da psicologia atualmente, a gente conversou também na primeira aula. Estamos na melhor época para poder falar de saúde mental, ainda mais com a questão da Covid, né? Aumentou drasticamente a procura por psicólogo, então fica evidente, gente, que vai faltar psicólogo no Brasil e no mundo para dar conta da demanda, tá? E a população, estando psicoeducada, por isso que eu sempre falo, ensinem sobre terapia para todas as pessoas, porque a população, quanto mais a população fica,
psicoeducada a respeito da importância da terapia, mais eles vão procurar terapia e mais vocês vão trabalhar e mais vocês vão entregar saúde mental. Imagina a população, a maioria que precisa, né? Porque não é todo mundo. Ao contrário de que muita gente fala, gente, não é todo mundo que precisa de terapia. Mas imagina as pessoas que precisam de terapia fazendo terapia. Maravilhoso o mundo, né? O mundo seria um lugar muito mais pleno, né? Então a gente está realmente em uma das melhores fases para se falar de saúde mental. Então, aproveitem isso a favor de vocês, tá? Estamos numa época boa para ser psi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem que quebrar o tabu que terapia é para doido. E coisa feia, né? Doido. Quem que é doido? Quem que é normal, afinal de contas, né? José Elias, você tem algum planejamento de aulas presenciais de Juiz de Fora? Estou pensando nisso, os alunos estão pedindo, porque eu dava aula presencialmente, né, gente? E aí os alunos que estavam acostumados sempre me pedem. Inclusive, eu quero fazer um chá da tarde com as minhas pacientes para encontrar elas, as que são de Juiz de Fora, para dar um abraço nelas. E pode deixar, José Elias, que eu estou planejando aí aula presencial e você vai saber que você está lá no grupo TCC na prática, vocês ficam sabendo de tudo mais rápido. O Júlio me acompanha aqui, não é da área, mas está sempre acompanhando, gosta do tema, né, Júlio? Não trabalho na área da psicologia, mas adoro o conhecimento dessa mulher. Obrigada, Júlio, está sempre lá mesmo interagindo. Muito obrigada pelo carinho. E aí, gente, por exemplo, o Zé Elias é da turma 1, se eu não me engano, do TCC na prática, né? Dessa vez eu regravei ele todinho, porque eu vi algumas demandas que os alunos estavam tendo. Melhorei o curso, acrescentei novos módulos, convidei novos profissionais. Então, a gente vai ter aula com uma psicóloga especialista em ansiedade, que é a Camila Oliveira. A gente vai ter aula sobre importância de exercício físico para a saúde mental, com o João Armani, que é meu personal. A gente vai ter aula com a doutora Natália, que é a minha psiquiatra, a respeito de medicação, auxiliando no processo terapêutico. A gente vai ter aula que eu digo módulo, tá? Porque é módulo, um módulo para cada um. A gente vai ter um módulo também com uma nutricionista falando a respeito da importância da alimentação para a saúde mental. Então, assim, o curso está 1000 vezes melhorado, eu regravei ele todo. Eu estava percebendo que os alunos estavam tendo dificuldade da questão do slide estar grande e eu pequena, agora eu estou grande, não tem slide, tá? Eu mando o material, fica mais fácil de vocês acompanharem. Além do mais, eu acrescentei aulas ao vivo, uma aula ao vivo, para tirar dúvida, tá? E dou conta, gente. Se for para a gente ficar nessa aula ao vivo 5, 6 horas, estamos aí. Não quero ninguém com dúvida. Vou marcar essas aulas de acordo com o cronograma do curso, tá? A aula tal, módulo tal. E isso ajuda vocês a assistirem, tá? Porque, infelizmente, a gente tem uma coisa ruim aqui no Brasil que a gente pode comprovar agora nessa live. Quantas pessoas tinham aqui no primeiro dia? Mais de 100. Ontem já deu uma caída. Hoje tem 35 pessoas. A tendência é que até no último dia tenha menos. Por isso que eu deixo o conteúdo mais tempo, porque depois o povo quer correr contra o tempo. O brasileiro, ele é preguiçoso, ele começa uma coisa e para. Então, eu quero até parabenizar vocês por estarem aqui na terceira aula ao vivo junto comigo. Não deixem nada para depois, gente. Faz agora. Uma das coisas que mais me trouxe resultado na vida foi fazer agora, né? Aprende, pratica. A Lilian tá aqui disponibilizando o tempo dela, trazendo um conteúdo. Assiste, pega, né? As pessoas não valorizam isso, né? Não valorizam o conhecimento. Todas as pessoas que fazem cursos gratuitos na internet já sabem que isso é normal. As pessoas começam muito engajadas, no final já tem menos do que a metade, né? Então, assim, parabéns por estarem aqui. Já saibam que vocês são pessoas diferentes da maioria. E é por isso
que a maioria não é valorizada, porque não faz o mínimo, não lê o mínimo que tem que ler, não estuda o mínimo que tem que estudar, não faz o mínimo de curso que tem que fazer para se atualizar, não entrega um resultado. E aí a coisa mais fácil que a gente pode fazer é falar que é difícil demais, né? Coisa mais fácil na vida para tudo, gente, que você pode fazer é falar: ah, é muito difícil. Várias coisas são difíceis. Vocês não sabem os perrengues que eu passei para fazer esse curso gratuito, porque eu saí da equipe que eu tinha e tive que fazer tudo sozinha. Eu chorei de cansaço, deu vontade de desistir, eu fiquei com raiva, fiquei com ódio, deu vontade de quebrar o computador, né? Então, assim, eu poderia ter falado: ah, é muito difícil. Mas não, é difícil, mas se alguém fez, eu vou conseguir. Se alguém vive de psicologia, eu vou viver. Onde que está o erro aqui? O que está faltando eu entregar para o meu paciente aqui? Então, sempre tenham esse pensamento de que é difícil mesmo, é difícil, a vida é injusta, e você que não corra atrás para você ver, não. Faculdade não te dá nem o mínimo, tá? Infelizmente, tá, gente? Não dá nem o mínimo. Então, não adianta falar que é difícil e não fazer nada. Fale que é difícil, mas que você vai buscar o seu melhor, tá? Quanta honra em dar um módulo nesse curso tão valoroso. A amiga Camila, psicóloga maravilhosa, expert em ansiedade, vai dar um módulo sobre como lidar com a ansiedade de ser psicólogo, porque o psicólogo sofre de ansiedade, né, gente? Tem várias questões que trazem ansiedade. Um paciente que não fala muito, ansiedade da primeira sessão. Então, a Camila fez um módulo top que eu vou soltar nessa semana para vocês conhecerem todos os módulos do curso a respeito de lidar com a ansiedade de ser psicólogo. Para mim, que é uma honra ter você lá falando sobre isso para os meus alunos. Olha o que a Jane falou. Brasileiro só identifica o problema, mas não vai atrás da solução. Exatamente. Eu já sou da resolução, né, gente? Passei um aperto aqui na primeira live que eu fiquei desesperada, fiquei ansiosa. O que eu já fiz? Já peguei meu celular, já fui para o Instagram, Camila me ajudando, mandando as coisas nos grupos, né? Problemas foram feitos para serem resolvidos, solucionados. Você chora, você grita, você toma um Rivotril, você descansa, depois você levanta, você ergue a cabeça. Isso, né, dar a continuidade, eu sempre falo isso com os meus pacientes, as coisas mais valorosas que a gente consegue na vida são as coisas mais difíceis, tá? Então, enquanto você não se colocar em papéis de dificuldade, né, igual que vocês estão fazendo aqui agora, estudando, anotando, buscando conhecimento, ou então quem não está aqui, mas vai ver a aula gravada depois, porque faz questão de aprender mais. É difícil, né? Mas são esses passos que você toma no seu dia a dia que faz com que você chegue num nível de destaque, né? Então, eu queria muita gente aqui, né? Eu queria as mesmas pessoas do início, mas eu já sei que é assim. E um outro fator é o brasileiro ainda não dá tanta credibilidade para cursos online, sendo que, por exemplo, nos Estados Unidos, os cursos que têm mais credibilidade são os cursos online. Então, vocês têm acesso a pessoas na internet que vocês jamais teriam se fosse só presencial, né? Antes eu dava aula presencial para uma turma de 30 pessoas, 40 pessoas, né? Agora eu consigo dar uma aula para 100 pessoas. No final da semana, a aula que tinham 100, talvez vão ter 300 visualizações, né? Então, aproveitem o que a internet tem para oferecer e saibam escolher, né? E onde investir tempo, energia, né? E os estudos de vocês. Investimos 5 anos do nosso tempo, muito dinheiro, e não recebemos um conteúdo que faça valer o curso. Só somos vistos como máquinas de fazer trabalho e prova. Exatamente. Eu não sei se vocês já fizeram as contas, quem estudou em faculdade particular, né? Cursos de psicologia chegando a 60, 70, 80 mil, né? Como que pode você não saber profundamente a sua linha teórica? Mas tem a Lilian vendendo TCC na prática, com tudo que você precisa saber, por 1.397, né?
Então a internet é maravilhosa, gente. Aproveitem a internet. Não dá para chorar, não dá para reclamar, né? Não vai ter um abaixo-assinado que vai mudar essa situação. Isso aí vai demorar anos, ou se mudar, porque eu acho que nem muda, principalmente no Brasil, né? As psicologias que são ensinadas são arcaicas demais. A TCC é que tem mais evidência científica, mal a gente vê, né? Poucas faculdades trazem. Mas vocês podem contar comigo para aprender TCC, aplicar, ter resultado, cobrar o valor justo e viver da psicologia, tá? Marcelo, eu estou desde a primeira aula e ainda vou assistir às aulas gravadas para anotar os detalhes que ficou faltando. Perfeita! Maravilhosa, assim que eu gosto. Me manda o que você anotar lá que eu gosto. Vocês postem aí. Ô, gente, me deixa bonita, tá? Quando for postar a foto aí, me deixa bonita, que eu gosto de repostar, eu gosto de ver quem está assistindo. E deixa o Insta aberto para eu conseguir ver, tá? Aí, Zé Elis, meu curso ainda vou pagar até 2030, né? E não aprendeu o que deveria, mas é meu aluno, né? Tá sempre ali nas aulas gratuitas que eu faço semanalmente, tá correndo atrás. Isadora já mandou eu fazer pose. Vou fazer uma pose agora, então, para tirar a foto. Vou fazer uma pose com a minha água aqui. Vai, gente. Deixa bem bonita, hein? Deixa bonita e me marca que eu vou repostar. Deu? Deve ter dado, né? Pronto. Maravilhosa. Depois vocês assistem de novo as aulas que estão lá disponíveis, tá, gente? Cada vez que a gente lê um livro, vê um filme e assiste uma aula, a gente pesca novas informações, tá? Lembrem sempre disso. Então, hoje vocês vão aprender coisas que, se vocês assistirem de novo, vai pescar. Igual filme, pesca coisa nova. Livro, gostou muito de um livro? Maravilha, mas lê ele de novo, que você perdeu algumas coisas. Amou um filme? Vê ele de novo. Amou uma aula? Vê ela de novo, tá? E vê porque vocês que são demais. A descontração faz toda a diferença no aprendizado. E é a descontração que vai trazer o tema que eu vou entrar agora, que é o vínculo terapêutico, né? Você não conseguiu a foto, Isadora? Não conseguiu? Ah, mas vai conseguir. Vou fazer outra pose então. Pronto. A descontração, gente, é algo que vai fazer parte aí do bom vínculo terapêutico, tá? Então vamos entrar ao conteúdo. Já gastei tempo aqui conversando com vocês, explicando coisas que eu acho que são realmente necessárias, mas vamos então ao tema vínculo terapêutico, que quem já me acompanha há mais tempo sabe que, na minha opinião, é de fato a coisa mais importante num processo terapêutico, tá? Por quê? Sem o vínculo terapêutico, o paciente não adere à tarefa de casa, ele não confia no que você está trazendo de informação, ele não consegue se abrir. Então, é um paciente que você vai ter que ficar sempre cutucando, adivinhando. Você sabe que tem coisa para sair e não sai. Vai ser um paciente mais resistente. Talvez ele vai te dar umas confrontadas, sabe? Então, quando você tem um vínculo terapêutico bem estabelecido, o que você falar com o paciente, por isso que é tão. Deixa eu ver a palavra. Tá, fugiu a palavra. Assim, é sério demais ser psicólogo, porque você tem poder sobre aquele paciente, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Uma queridíssima professora falou isso e eu nunca mais esqueci, né? Que foi a Kelly Atalaia, algumas de vocês aí talvez conheçam. Gente, o psicólogo, ele tem o poder de deixar a pessoa doida. Se a pessoa está à beira de cometer um suicídio, uma fala errada ali pode desencadear uma série de emoções que podem levar o paciente a de fato cometer,
né? Então, o vínculo terapêutico, ele é extremamente importante para trazer confiança e para o paciente assinar embaixo do que você falou, né? Eu achei muito interessante umas semanas atrás, que uma paciente com um toque bem grave, já está melhorando, a mãe dela é médica e eu ainda não queria passar para o psiquiatra, porque apesar de ser grave, entre aspas, eu via que ela tinha condição de melhorar muito ainda sem o medicamento, então eu queria ver até onde ela conseguia ir. E aí a mãe dela falou assim: Nossa, minha filha, mas você não quer falar com a Lilian? Será que não faz 2 vezes na semana? Será que já não manda para o psiquiatra? Eu acho que você está muito mal. Aí ela me contando, né? Olha que vínculo estabelecido. Ela me contar isso, né? Sobre um comentário da mãe. Aí ela virou e falou com a mãe dela assim: Ô mãe, minha psicóloga é ali, né? Tipo assim, ela vai dar jeito em mim, né? Então vocês precisam que o paciente compre o barato de vocês, que eles assinem embaixo do que vocês estão falando, que eles confiem. E eles brigam até com a família, tá, gente? Já rolou caso aí de família querendo que o paciente trocasse de psicóloga porque não ficou de acordo com o diagnóstico, por exemplo, que eu dei, né? Teve outro caso também que tinha isso da mãe, 17, 18 anos, né? A mãe não estava concordando que ele tinha um diagnóstico de TDAH. Ah, você tem que sair dessa menina, eu acho que ela tá errada, eu acho que ela não tem experiência. E aí eu lembro que foi engraçado que numa outra semana, logo depois disso, eu estava dando uma entrevista no MGTV, né? Que é um canal que circula bem aqui na região. E aí, ele adorou, porque ele falou assim: Ah lá, minha psicóloga que você manda eu sair, tá lá dando entrevista, né? Então, aí a mãe dele ficou assim: então deve saber do que tá falando. Então, o paciente, gente, que tem um bom vínculo terapêutico com você, ele vai comprar sua briga, ele vai te defender, vai ser Deus na terra e você no céu. E você vai ser o ponto de referência dele. Isso é muito bom, porque você vai estar guiando ele da maneira que deve ser feita, né? E não da maneira que a amiga guia, que a família guia. E a partir do vínculo terapêutico que ele vai ter toda essa segurança, tá? Então, assim, eu acho que deu para vocês compreenderem a importância, tá? Agora eu queria falar um pouquinho sobre como saber se eu tenho um vínculo terapêutico bem estabelecido ou não com o meu paciente. Esses exemplos que eu dei, né, da paciente relatar o comentário da mãe, do outro paciente relatar o comentário da mãe também. Tem um outro exemplo que eu acho ótimo a respeito de vínculo terapêutico, que foi uma paciente que falou comigo: Lilian, eu não estou conseguindo te falar algumas coisas que são necessárias para trazer para terapia, mas eu tô com vergonha de te falar. E aí eu falei assim, primeiramente, né, eu queria deixar claro que eu fiquei muito feliz de você falar isso para mim, porque você poderia muito bem ter ido embora, mas não, mas você falou que tá com vergonha, então vamos trabalhar essa vergonha, né? Por isso que é tão importante a gente trabalhar, inclusive, os pensamentos automáticos, as distorções cognitivas que o paciente tem da própria terapia. Nesse caso específico, o que que era? Ela é psicóloga e ela queria estudar mais, ela estava estudando pouco. Só que ao trazer essa dificuldade de manter uma rotina de estudos para mim, ela ficou pensando: será o que que a Lilian vai pensar de mim? Que a Lilian é psicóloga, eu também sou. Se ela estuda tanto, eu tenho que estudar. Então ela ficou com vergonha de trazer isso para mim. Mas a partir do momento que ela me conta que ela está com vergonha, né? Olha o vínculo que ficou estabelecido a partir desse momento, né? E aí eu, claro, eu pontuei, validei, né? Falei que tudo que ela sentia, né? Que ela queria me falar, que era para ela me falar. E aí a gente trabalhou em cima dessas distorções cognitivas, do que eu ia pensar dela, que eu não estava ali para julgar, afinal de contas, né? A gente não está ali para julgar o paciente, a gente está ali para entender o que ele precisa e ajudá-lo a ser melhor de acordo com as necessidades dele e com as vontades dele. Então, vocês podem observar um vínculo terapêutico quando o paciente traz
informações desse tipo, quando você percebe que ele está à vontade, quando ele não é aquele paciente rígido, difícil de falar, né? Rígido não, mas um paciente que demora para trazer uma coisa, né? É um paciente que fica à vontade. Sabe quando a gente está conversando com alguém fora do setting terapêutico, né? Você acabou de conhecer uma pessoa, assim, está na mesa com a sua amiga e chega a amiga da sua amiga. Sabe quando você não vai meio que com a cara da pessoa ou que você adora a pessoa de cara, né? Isso é parecido com o vínculo, aquela coisa do santo bateu. Eu nunca vi a amiga da minha amiga, achei que eu nem ia gostar dela ter sentado aqui, mas nossa senhora, adorei ela, né? É bem parecido com essa coisa do santo bateu, né? O paciente precisa olhar para você e sentir que o santo bateu e você para ele também, que é outro ponto que eu gostaria de trazer aqui. Por quê? Nós, como psicólogos, não somos obrigados a gostar de atender todos os pacientes, tá, gente? Pode ser que o psicólogo não estabeleceu um vínculo com o paciente. Já aconteceu comigo, né? Eu já citei esse exemplo aqui. Quem me acompanha, quem já é meu aluno sabe. Não estabeleci um vínculo com uma paciente porque ela tinha pensamentos totalmente machistas, racistas, enfim, não vou me adentrar nisso. E não eram coisas que ela queria modificar, ela estava certa, né, nesses tipos de pensamento. Falei, meu Deus do céu, por onde que eu começo, né, a trabalhar com uma pessoa assim? Fiquei apavorada, porque me fazia mal realmente. E quando um paciente te faz mal, não é hora de você continuar com o tratamento. Você encaminha esse paciente, tá? No caso, nem precisou de eu encaminhar, porque eu logo pesquei que ela era uma paciente assim, que observava muita questão de vestimenta e tudo. E aí, um dia eu fui de tênis atender ela, fui com o tênis meio sujo, era presencial ainda. Pronto, bastou ela olhar pro meu tênis, ela já fechou a cara, deu 20 minutos, ela foi embora, nunca mais voltou. Então, não deu tempo nem de eu encaminhar. Está tudo bem você não querer atender um paciente, tá? Tinha um professor meu que falava sempre isso. Chegou quarta-feira, você já começou a ficar ansiosa, vai ver se é um paciente que você não gosta de atender. Se você não gosta de atender homem, por exemplo, né? Tem muitas psicólogas que não gostam de atender homem, torce para o homem desmarcar a sessão ou alguma paciente que te causa algum incômodo. Nossa, não gosto de atender ela. Não atenda, tá? Nós somos seres humanos, temos emoções e a gente não é obrigado definitivamente a ter vínculo terapêutico com todos os pacientes, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Famoso até que fui com a sua cara, exatamente. A Camila tá contando aqui desse famoso até que fui com a sua cara, porque a primeira vez que eu conheci ela, vou contar rapidamente só para vocês ficarem por dentro do que aconteceu, e é isso mesmo. Ela trabalhava no restaurante de um ex-namorado meu. E ele sempre falava dela. Nossa, porque a Camila é ótima. Ela é rápida, ela é ágil, ela resolve tudo. Camila pra cá, Camila pra lá. Fiquei com ciúme daquela Camila, né? Falei, que raio de Camila é essa que eu vou ter que ir lá ver quem que é essa menina? Aí fui lá, falei, vou fazer um dia aqui de serviço, vou trabalhar aqui esse dia, só para saber quem que é essa Camila. E eu adorei a Camila, tá vendo? Eu fui com um pensamento de ciúme da Camila, cheguei lá, adorei a Camila. Camila é minha melhor amiga, né? Foi a nossa amizade, começou assim. E aí, no final do dia, eu lembro direitinho, ela lembra também, ela era responsável pelo caixa e tal, e aí ela estava somando tudo, passando a limpo e tal. Aí eu debrucei assim no caixa, olhei para ela e falei assim: até que eu fui com a sua cara. Só que eu falei na boa intenção. E ela achou um horror eu ter falado aquilo, assustou, né? Tipo assim, e era para você não ter ido, mas eu me senti tão à vontade com ela em um dia que eu expressei, né?
olha que vínculo que foi criado por mim, né? Eu falei, pô, até que eu fui com a sua cara para mim, eu estava fazendo um elogio. E depois eu fui trabalhar lá, a gente tinha que ser separadas, porque o pessoal não dava conta de nós duas juntas, que a gente tacava o terror no restaurante. Estamos aí, vamos para 10 anos de amizade, né? Júlia, a melhor coisa é quando terminamos a primeira sessão e o paciente sai sorridente, transparecendo o quanto ficou satisfeita com a primeira sessão, que geralmente as pessoas estão ansiosas. Exatamente, a primeira sessão eu falo que é a mais importante, que é onde você explica o que é TCC, você começa a estabelecer o vínculo e você gera esperança para o paciente de que com você o negócio pode ser diferente, né? Amiga, eu acho que não é 8, não. Eu acho que é quase 10, tá? Eu acho que é quase 10. Depois eu vou confirmar. Mas estamos aí na ativa, né? Inclusive, quem me ajudou na primeira live que deu tudo errado foi ela. E é ela que vai fazer um módulo para vocês a respeito da ansiedade. Fico muito honrada de ver, né? E a gente, né, psicóloga, a gente pensa muito igual. Eu fui com a cara dela desde o início. Clareza, aceitação incondicional, empatia e congruência. Tem como a gente ter aceitação incondicional? Tem como. Eu sempre trago para os alunos o exercício da filosofia, tá? Se você pega um teórico de estimação, você fica muito enviesado. Então, tudo que aquele teórico falou, tá falado. Eu gosto bastante do exercício da filosofia. Eu gosto disso aqui, mas tem um ponto aqui que eu não concordo. Eu gosto daquilo ali, mas tem um ponto aqui que eu acho que não rola comigo, né? Além do mais, somos seres diferentes, né? Na minha concepção de ser humano, né, a partir do momento que somos seres humanos, não tem como a gente ter aceitação incondicional, né? A gente pode aceitar incondicionalmente que o paciente é daquele jeito. Aceitar você pode, mas você não é obrigada a trabalhar com um paciente que te gere sensações desagradáveis, de ansiedade. Ou você trata isso na sua terapia e segue com o paciente, né? Ou você encaminha, porque é melhor para você e para ele, né? Os terapeutas às vezes têm muito essa coisa de sempre pensar no paciente o tempo todo, ainda mais quem está começando. Tudo é o paciente, tudo é o paciente, tudo é o paciente. Mas tem que ser a gente em primeiro lugar, né? A autoestima tem que estar em dia, inclusive para a gente impor limites, tá? Já tiveram casos com colegas de pacientes que passaram do limite, né? De dar em cima mesmo. Já teve um caso assim comigo. Então, não dá para aceitar tudo, né? Você precisa saber os seus limites. Se chega na quarta-feira, você já está ansiosa porque vai atender o fulano, ou você resolve ou você passa o caso, tá? Senão não é benéfico nem para você, nem para o paciente, tá? Deixa eu ver o que a Carol falou. O que acha de no estágio se identificar como integrante da equipe de psicologia em vez de estagiário? Há muito preconceito. Integrante da equipe dá no mesmo que estagiário, né? Mas talvez algumas pessoas não pesquem isso, mas ao mesmo tempo fique incomodada de não ser transparente com o paciente, ainda que ele bata o pé e não queira atendimento com o estagiário. O melhor é você ser transparente, né? E aí, mesmo como estagiário, você pode mostrar, pede uma chance, já vai estipular, já vai começar treinar vínculo terapêutico. Tem muito paciente que chegou para mim assim, eu já via desistir, não vinha mais aqui, vim porque o fulano mandou, é a última tentativa. Eu falo, você me dá uma chance? Você fica aqui comigo 3 sessões? Brinca assim, né? Começa a criar vínculo a partir disso. Sou estagiária, mas por favor, me dá uma chance. Depois de 3 sessões você resolve, você vai embora,
né? Saibam falar de forma leve, brincando, sorriam, né? Isso tudo ajuda a despertar, a treinar o vínculo terapêutico de vocês, tá? Então, como saber se tem? A partir do momento que o paciente confia em você, faz tarefa de casa, se sente à vontade para falar realmente o que ele pensa, inclusive de você e da terapia, porque é super importante na TCC a gente pedir feedback, né? E às vezes os psicólogos têm medo disso. Peça feedback. O que você acha que pode melhorar ainda? O que você acha que melhorou? Eu acho que isso aqui pode dar mais uma ajustada. O que você acha? Peça feedback, né? Inclusive, eu falo que são as críticas que elevam a gente para um outro patamar, né? Elogio deixa a gente do jeito que a gente está. Então, peça feedback. Fulano, como que eu posso te ajudar mais? A gente veio até aqui, mas tem alguma coisa nesse mesmo assunto que eu possa fazer, né? Igual o caso da Carol. Eu sou estagiária, mas me dá uma chance. Eu sou estudiosa. Tem muitos profissionais que estão anos atuando e não pegam num livro. Eu estou estudando, né? Leva para o tom da brincadeira, né? Gera um vínculo com o paciente, pede uma oportunidade, fala, fica aqui comigo um tempinho. Depois, se você não gostar, você vai embora. Igual o paciente que não quer fazer sessão online, eu falo, faz uma só. Se você não gostar, eu te arrumo uma psicóloga presencial, né? Isso já começa a trabalhar o vínculo terapêutico, porque ele vai perceber que você foi verdadeira, que você é simpática, que você usou de um tom de brincadeira, mas que você faz questão que ele fique. Olha que maneira ótima de iniciar um vínculo terapêutico. Use isso, Carol, a seu favor, tá? Como desenvolver o vínculo terapêutico? Eu acho que uma das melhores formas de desenvolver o vínculo terapêutico é você já desenvolver o fator sociabilidade com as pessoas à sua volta, tá? Você é uma pessoa que as pessoas gostam de conversar, gostam de estar perto. Pergunta para suas amigas, pergunta para os seus familiares: eu me comunico bem? Eu passo a impressão de que eu estou aqui feliz, de que eu estou tranquila, de que eu estou satisfeita? Ou as pessoas têm um pouco de medo de falar com você, acham você mais na sua, né? O psicólogo ele precisa passar, né, a ideia, e a ideia tem que ser verdadeira, de que ele está aberto, tá? Então, uma das melhores maneiras de treinar é justamente com as pessoas que já fazem parte do nosso meio social. Então, peça feedback para essas pessoas, para familiares, para amigos. Você se sente à vontade de falar comigo as coisas? Você percebe que eu estou atenta quando você fala? Eu tenho uma amiga que, sim, antes da terapia, era aquela amiga que estava sempre esperando a vez dela de falar. Então, eu notava que eu estava sempre falando sozinha. Depois da terapia que ela fez TCC, ela é outra pessoa. Hoje eu falo, eu vejo que ela está escutando, ela vai opinar, e aí eu valido, né? Eu falei, nossa, como que você mudou, né? Então é muito importante a gente validar e também pedir feedback. O que você acha quando a gente está conversando? Vocês ficam à vontade quando eu estou aqui? Né? Treine a questão do vínculo com as pessoas que já são do seu convívio. E uma das coisas principais para você conseguir exercer um vínculo terapêutico com o paciente é você estar tranquila na hora da sessão. Se você ficar tensa, você não vai ficar atenta. Se você não ficar atenta, o paciente percebe, gente, que você não está atenta. A gente percebe mínimos detalhes da fisionomia que a gente vê que a pessoa não está prestando atenção no que a gente está falando. Isso seja com um amigo, com o paciente. O paciente percebe que você não está prestando atenção nele. Então, assim, eu não sei o que fazer. Esteja 100% presente. E aí vocês podem até trabalhar um pouco de Mindfulness, que é outro tema novo que eu estou trazendo para o curso. Mindfulness é uma meditação guiada que trabalha justamente a atenção plena. Quando você está plenamente presente para o paciente, ele vai perceber que tem um ser humano ali interessado na história dele. Só dele perceber o seu interesse, ele já vai começar a criar um vínculo por você. Tá? Eu comecei a atender uma paciente há pouco tempo, ela já passou por uns 4 psicólogos, um caso um pouco difícil,
e esses dias precisei conversar com ela no WhatsApp, estava preocupada realmente, né? Fui saber qual o desfecho que tinha dado lá na situação. Aí ela falou assim: Nossa, Lilian, nunca nenhuma psicóloga se preocupou comigo igual você. Né? Então, assim, olha como que isso é forte. O paciente perceber que você se preocupa com ele de verdade para além da sessão. Né? E aí entra uma outra questão do WhatsApp. Passo o WhatsApp ou não passo? Eu passo, mas eu coloco limite. Né? Tem uma situação ali para acontecer que é extremamente importante para o paciente. Eu não vou esperar a próxima sessão. Eu quero saber agora, né? Porque o psicólogo se preocupa com os pacientes o tempo todo. Vocês vão ver, você tá tomando banho, você tá lembrando de um, você tá lendo um negócio para você, mas você tá pensando, gente, eu tenho muito isso. Eu começo a ler uma coisa para mim, na mesma hora eu já penso, nossa, isso aqui é bom pro fulano, pro Beltrano, eu volto. Não, gente, a leitura é para mim. Somos preocupados, né? E quando você demonstra a preocupação, o paciente percebe e isso ajuda a melhorar o vínculo terapêutico. Quando você não souber o que fazer, faça isso. Esteja presente. A presença, ela tem uma mágica surreal, tá? Testada e validada por mim, porque muitas vezes, antes de formar na faculdade, no estágio, logo depois de formar, muitas vezes eu não sabia o que fazer, né? Eu não tinha conhecimento, eu não tinha criado esse método de estudo. E o que me ajudava era isso, estar presente, né? E o paciente, ele quer alguém que escute ele de verdade, né? Os familiares, os amigos não escutam como a gente, tá? Então estejam ali presente, que isso vai com certeza aumentar drasticamente o vínculo terapêutico de vocês. Outro ponto que eu queria trazer era até onde eu posso ir com o paciente. Então, se você está percebendo, por exemplo, que o paciente está demasiadamente te solicitando no WhatsApp, se você está fazendo alguns comentários, você pode fazer alguns comentários pessoais bem leves, né? Para mostrar também que você é um ser humano, nada que você vai contar sua vida, né? Explanar sua vida, nada disso. Mas vocês têm que tomar cuidado até onde posso ir. Então, eu estou rindo com o paciente ou do paciente. Isso aqui que eu vou falar agora vai soar como uma opinião minha que pode induzir o paciente a fazer alguma coisa? E aí vocês parem e reflitam. Será que eu falo então? Será que é o momento de eu expressar essa opinião? Tem momentos que a gente vai precisar expressar sim a nossa opinião, mas talvez a mesma opinião expressada em um momento que não é oportuno pode surtar surtar o efeito de que ela está me impondo isso, então eu tenho que fazer. E não é assim, né? A gente tem que ajudar o paciente a chegar no que é melhor para ele, por ele mesmo, tá, gente? Eu sou uma pessoa muito carinhosa. Você acha que demonstrar carinho e proximidade pode gerar uma aproximação exacerbada? Eu sou muito carinhosa também. Tudo tem limite, né? Que tipo de carinho é esse? Depende, né? Depende do seu tipo de carinho. Você manda mensagem direto, você dá presente, você abraça demais, o paciente que pessoa chorar, você vai lá abraçar ele, né? Tudo tem que ter limite. Mas se for um carinho limitado, saudável, acho ótimo, tá? Já chorei com o paciente, já me emocionei, né? Mas a gente tem que ter cuidado, sim, até que ponto que a gente pode ir. Por isso que eu trouxe esse ponto, né? Até onde eu vou, até onde eu posso ir nessa questão de vínculo terapêutico, tá? Tinha um professor ótimo também, o Léo, Camila conhece, teve aula com ele. Ele falava muito a respeito dos psicólogos que faziam sessões quentes. O que são sessões quentes? São sessões que trazem emoções de difícil acesso,
com facilidade para alguns psicólogos. E na supervisão com ele, ele falava justamente isso. Lilian faz sessões quentes, né? O paciente entrega para ela coisa que ele não ia entregar para outra. E várias vezes pacientes me relataram isso. Nossa, eu fiz terapia há anos, nunca contei isso. Estou contando isso para você na primeira sessão. O que que você tem, mulher? Né? E eu acho que isso vem muito do carinho, né? Da atenção, o paciente perceber que você está ali para ele, disposto, né? Então, eu acho que o carinho, na medida certa, ele só tem a te ajudar, tá? Muito isso mesmo, bem difícil concordar sempre totalmente em tudo. Ah, Cleide, hoje em dia isso está cada vez mais difícil, achar um que escute e se preocupe com a dor do outro. Perfeito, muito difícil, gente. Por isso que não existe concorrência, tá? Tem 34 pessoas aqui, no primeiro dia tinha mais de 100. Não existe concorrência. Marcela, Lilian, eu conheço uma pessoa que toda vez que ela vai na terapia, as psicólogas sempre falam o que ela tem, porém ela não aceita, e com isso ela fala mal de todos que já atenderam ela. Aí a gente chama de pacientes resistentes, né? Pacientes difíceis. A gente vai encontrar alguns ao longo da caminhada, e é importante vocês trabalharem, né? Como eu já tive que trabalhar, e algumas aqui também, creio eu, de que você faz o seu 50% e o paciente faz os 50% dele. A partir do momento que você faz a sua parte e o paciente não faz a dele, é muito mais fácil ele sair e falar que você não é boa, né? E aí, são pacientes que sempre, já veio até uma aqui na minha cabeça, duas. São pacientes que sempre estão trocando de psicóloga. Então, quando chega um paciente novo que fala assim, já fui em várias, já liga a antena, tá? Esse tipo de comportamento é um comportamento mesmo de resistência, é um comportamento de que a pessoa ela se acha certa e ela não quer mudar. A partir do momento que a pessoa se acha certa e não quer mudar, não tem o que a gente possa fazer, porque a terapia só funciona com o engajamento do paciente e com o nosso engajamento, tá? E aí, nesse caso, não tem o que ser feito, mesmo, só se ele quiser, né? Se um dia ele acordar falando, poxa, será que todas são ruins mesmo? Será que eu não posso fazer minha parte? Nesse dia, se por sorte acontecer isso, né? Tem alguns transtornos envolvidos em comportamentos assim, né? Mas não vou me adentrar, porque eu nem conheço o caso e não é a função da aula, né? Mas esse tipo de paciente a gente não precisa ficar, a gente fica preocupado, mas, gente, é a vida que segue, tá? Nem todo mundo quer ser ajudado, por isso que eu falo que terapia não é para todo mundo. Muito pelo contrário, terapia é para as pessoas que querem resolver problemas, que querem controlar emoções, ter controle sobre os comportamentos, sobre as cognições, e definitivamente não são todas as pessoas que estão preparadas, porque terapia às vezes dói, tá? Fala um pouco mais como você compreende que não temos concorrente. Vou falar. Adorei, Cleide. Nem Jesus intervém se o indivíduo não quiser. Nem Jesus. Nem Jesus, ninguém. A pessoa tem que querer, gente, é um conjunto. É igual relacionamento. Como que você fica casado com a pessoa, um quer, o outro não quer? Não existe. Como que você faz processo terapêutico, você quer e o paciente não quer? Tchau e benção. Não vou perder meu tempo, nem o seu dinheiro e nem o seu tempo. Manda o outro que quer fazer terapia, que quer ter resultado. A questão do não existe concorrente. Não existe concorrente porque as pessoas, os psicólogos, eles fazem o mínimo, tá? Eles saem da faculdade achando que eles estão tops, eles saem da faculdade achando que, eu vou ler aqui sozinha e vou aprender. Aí faz um cursinho daqui e um dali. Isso fica provado aqui com a nossa live. Tinha um monte de gente na primeira aula e olha como que já caiu. Não existe concorrência porque as pessoas entregam o mínimo.
Gente, uma coisa inadmissível eu receber pacientes novos que já fizeram terapia e quando eu pergunto assim, que linha terapêutica que era a da sua psicóloga antiga? Nem sei, tem isso? Para mim, psicólogo era tudo igual. Isso é para ser falado na primeira sessão. Olha, meu filho, eu trabalho com a TCC e ela funciona assim, assim, assado. As pessoas simplesmente não sabem com que linha terapêutica o psicólogo atendeu ela, tá? Então, assim, gente, não existe concorrência porque a maioria dos profissionais é, entendeu? E aí, quando você estuda, se dedica, entrega resultado, você não fica sem trabalhar, o paciente te indica para outro, o psiquiatra do paciente vê que você ajuda o paciente dele, te indica para outro, porque a maioria é, entendeu? Não existe concorrência. Se você estuda, aplica, né, busca se aperfeiçoar, tá sempre atrás de novidades, de atualização, quer realmente mudar a vida do paciente. Gente, uma vez eu ouvi de um conhecido meu, que a mãe é psicóloga, ele falou assim: ai, a minha mãe, ai, gente, olha que horror. A minha mãe, ela gosta dos pacientes que ficam com ela há mais de 20 anos, porque aí já é um salário fixo, né? Falou com a pessoa errada, né? Porque pronto, foi a brecha que ele deu para eu começar a dar meu show, que eu comecei a explicar que, pelo amor de Deus, que não é assim, que isso não é terapia, né? Qual que é a função da terapia? Você resolve o problema do paciente e ele vaza. Se ele tiver outro problema, ele volta. Se ele quiser ir para outra, ele vai, mas que você resolva aquela demanda dele. Você vai segurar paciente para você ter uma renda? Pelo amor de Deus, olha o tipo de profissional que a gente está lidando. Olha o tipo de concorrência. Olha a nossa concorrência. Nossa concorrência é muito ruim, gente. Concorrência é fraquíssima. Preocupa com concorrência. Não existe concorrência. Sabe o que existe? Muita gente precisando de terapia, muita gente se frustrando com terapia, muita gente gastando dinheiro à toa e muita gente que não conhece o seu serviço e não valoriza o seu serviço porque não chegou até você. E quando chegar, faça valer a pena, tá? Por isso que eu sempre falo que não existe concorrência. Simpática, receptiva, sempre tá conversando, isso é até piada, exatamente. As pessoas que têm essa personalidade mais receptiva, né? Elas têm um vínculo terapêutico estabelecido com facilidade, mas quem não tem também pode treinar, tá, gente? Isso não é um dom, você consegue treinar. Lilian, você é 10, vocês são 20. Espero ficar lúcido até ficar velhinho. Júlio, não significa que quem está na terapia não esteja lúcido, tá? Pelo pouco que conheço ainda, fico pensando qual abordagem realmente funciona melhor na saúde pública, atendimento individual, em SUS, etc. A gente tem uma gama de estudos científicos aí, né, comprovando a eficácia, inclusive a TCC breve, né, nos hospitais, né? Provavelmente, não posso afirmar agora, se a Camila tiver aí, souber, ela pode até ajudar a gente, mas eu acho que a mais indicada para tratamento nos hospitais ainda é a terapia cognitivo-comportamental. Análise 20 anos não é análise também, né? Não fez com a pessoa certa também. Mas a terapia cognitivo-comportamental realmente é a que tem mais evidências, tá? Ela é a que tem mais respaldo científico de que pessoas tratadas com TCC melhoraram 80%. Pessoas tratadas com outra linha ou não melhorou nada ou piorou, tá? Então, a TCC é o que a gente tem atualmente de maior número de evidência científica para tratar a maioria das demandas e dos transtornos, tá? Camila tá aqui, estou aqui, isso, com ênfase em terapia breve.
Exato, terapia breve. Falei da terapia breve. Para os hospitais, então, tá? Ficou esclarecido aí para Carol que a terapia TCC breve tem livros ótimos sobre. Ela é a mais indicada nos casos hospitalares, tá? Muito bom. Inclusive, precisamos de psicólogas, terapeutas cognitivo-comportamentais nos hospitais, porque é cada coisa que acontece nos hospitais que a gente fica assim, meu Deus, eu porque não gosto, senão já tinha jeito de dar uma filtrada lá, tá? Bom, gente, trouxe todos os pontos que eu listei para vocês aqui. Peço desculpa por ter passado, né, o horário. 1 hora e meia de aula, sendo que eu falei que ia ser 30 minutos, mas ao vivo para mim é realmente difícil, porque eu tô vendo que vocês estão aqui, eu tô pensando um monte de coisa extra que eu posso falar, então entrego o conhecimento mesmo. Amanhã a nossa aula é gravada, então não vou conseguir interagir aqui com vocês, mas eu peço, por favor, que na aula de amanhã, quando ela for liberada às 20 horas, vocês assistam. Tirem a fotinha num ângulo bom, me marca, tá? Para eu ver, para eu repostar e me manda lá no Instagram o que vocês tiveram de dúvida, o que vocês gostaram da aula, o que vocês acham que pode acrescentar no conteúdo para eu trazer para outra aula que vai ser ao vivo, tá? Então amanhã na aula gravada, vocês anotem as observações e me manda lá no direct. Vocês sabem que eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho para chegar, mas eu chego em vocês. Vou tirar só mais uma dúvida que tá rolando lá o pessoal no direct perguntando. Para o pessoal, para mim eu ficava mais 1 hora, maravilha. Inclusive, eu falei com os alunos das aulas semanais, que duram 1 hora, da gente estar marcando aula sem fim, porque teve uma aula que durou 2 horas e meia e eu só parei porque o pessoal estava cansado, tá? Porque eu tô acostumada, gente. Eu dava aula de 7 horas direto, 7, com meia hora de intervalo. Então eu falo pra caramba, tá? Então eu gosto de entregar, gosto de trazer exemplo, conto o caso dos pacientes, tá? Então, amanhã a aula vai estar gravada, mas eu peço para vocês anotarem o que vocês acharam, me manda lá feedback no direct. Ah, Lili, assisti a aula 4, gostei disso, me explica melhor aquilo, me dá um exemplo daqui, tem um caso assim assado, eu vou estar sempre respondendo vocês, tá? Júlio, você não pegou do início, mas ela fica gravada, tá aqui no meu canal. Vocês se inscrevam no canal, porque em breve a gente vai ter novidades nesse canal. E a última dúvida que eu queria tirar de vocês é a respeito do grupo VIP. O grupo VIP, gente, são para as pessoas que já têm certeza que querem comprar o TCC na prática, tá? Que as inscrições vão abrir no dia 30, no último dia desse evento gratuito. E aí, quem já tem certeza que quer comprar, entra no grupo VIP, porque o grupo VIP, quem estiver no grupo VIP, vai receber 2 mini cursos totalmente inéditos, tá? Que é como utilizar a neuropsicologia nos seus atendimentos. Vai concorrer a um kit, que eu vou mostrar o kit, que é esse óculos Mara. Ai, gente, mas eu vou ter que comprar um para mim, porque eu amei. Esse livro, Inovações em Terapia Cognitivo-Comportamental, porque eu amo inovações, né? Então, vai receber esse livro novíssimo. Isso aqui é sorteado, tá? O kit é sorteado. Os outros 2 mini cursos vai ser bônus para todo mundo que tiver no grupo VIP e comprar o TCC na prática. Guia prático de formulação de caso, tá? Uma coisa que vocês têm bastante dúvida. Esse guia é ótimo. O óculos e essa caneca maravilhosa térmica da psicologia. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E eu espero que no fim dessa semana vocês tenham acordado muito para serem ótimos, excelentes profissionais. E além do curso, isso aqui é sorteado, tá? Para o grupo VIP. E além do curso Terapia Sexual, a gente vai. Terapia sexual e como usar a neuropsicologia nos seus atendimentos clínicos.
tá? Então, se você tem certeza que quer comprar o TCC na prática, esteja no grupo VIP, porque você vai levar esses 2 cursos e vai concorrer a esse kit Mara. Boa noite para vocês. Espero vocês amanhã. Amanhã eu vou assistir com vocês. Eu sento ali na minha sala e fico assistindo, tá? E me deem um feedback da aula de amanhã. Espero que vocês tenham adorado os conteúdos que eu trouxe hoje. Me manda lá dúvida, sugestão. Vamos ter aulas ao vivo, então nada me impede de acrescentar coisas que sejam importantes para vocês. Ótima noite, ótimos estudos. Muito obrigada pela presença e fico extremamente feliz de saber que existem profissionais correndo na frente, porque atrás todo mundo corre, mas o meu time corre na frente. Beijos brilhosos, estou com vocês, contem comigo sempre e até amanhã.